Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, né? Sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui em Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Para mostrar uma história aqui que é longa, que a saga da Ferrari, que veio fazer o Tour Brasil. Ano passado vocês viram que eu mandei a Ferrari para o Brasil, eu tinha pensado nessa história toda de como usar esse carro de uma maneira mais ampla e trazer para todo mundo que tem a oportunidade de quem quer ver esse carro no Brasil. Muita gente acompanhou essa saga aí desde quando eu resgatei ela lá no depósito, lá onde é que estavam os carros abandonados, vocês viram. E hoje eu estou vindo num momento muito especial porque eu estou vindo aqui em Gramado no Super Carros, que é um lugar incrível para quem gosta de carro, porque tem todos os carros de sonhos aí de todo mundo. E a gente criou um espaço aqui da Fueltech dentro do Super Carros para mostrar os carros, para expor isso aí. Para mim fechou perfeito, porque eu sou um cara que vim aqui como turista, eu vim aqui como audiência e agora eu estou vindo aqui para ver os meus carros que estão expostos aqui. E hoje é um dia especial porque hoje a gente vai levar algumas pessoas para andarem com eles na rua de carona comigo. Não sei se o pessoal já chegou aí, eu já estou vendo que alguns já estão aqui hoje. Estou empolgado também porque vou poder compartilhar um pouco desse momento com eles e vocês vão acompanhar junto isso aí. Então bota agora na TV aí, chimarrão aí, o pão de queijo e vamos curtir esse episódio junto aí com a gente. Fazer a primeira partida aí desde que a última vez que eu vim aqui. Quer dizer, eu nunca vim ela aqui, nunca vim aqui no Super Carros. Vamos ver se tá funcionando direitinho. Aí, ó, funcionando. Agora vamos fazer o seguinte, ó. A última vez que eu andei com esse carro foi em janeiro, né? A gente está em metade de abril agora. Primeira coisa que eu vou fazer é atualizar aqui, porque a gente tem sempre tantas atualizações e nesses 4 meses saiu um pacote grande aí de atualização que é a 5.0 da linha FT. Então a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar o carro, verificar se está tudo certo, funcionar aqui. Parece que ele ficou uns dias aí, perdeu a bateria, ou descarregou a bateria, já não sabe muito bem. Eu vi que os LEDs atrás não estão funcionando, então não sei se não é o LED que estava descarregando a bateria, mas eu vou dar uma inspecionada no carro aqui para não fazer feio. A primeira coisa aqui, já atualizei para a versão mais nova, vou pegar o mapa que eu tenho salvo aqui, vou pegar o mapa do burnout aqui na firma, exatamente. Vamos ver, atualizar, ver se está configurado tudo certinho, mas já liguei o carro aqui, já deu para sentir a emoção. Esse carro tem um som incrível, assim, pode dizer assim, por mais acostumado que o cara esteja, talvez eu já tenha funcionado esse carro tantas vezes e tenha andado tanto tempo, parece que é a primeira vez de novo, assim, quando eu escuto ele ligado, sabe? É muito legal. Pronto, funcionou, o negócio tá demais aí, tá tudo certinho aqui. Ferrari já tá atualizada, tá uma verificadinha aí, vamos ver depois uma voltinha na rua, mas agora é o Mazda aqui, ó. Esse aqui já é diferente, é um motor totalmente diferente, quero até ver se ele vai funcionar bem. Acho que esse aqui tá com bateria, tudo, vamos sentir, entra aí. Vamos lá, vamos fazer uma fumaça aí. Nem vou deixar ele muito ligado. Tá.
desligar aqui, senão eu vou defumar o espaço inteiro. Deixa eu mostrar o motor. Até eu dizer, os caras têm que deixar o motor aberto aqui, porque uma das partes mais bonitas desse carro aqui é a mecânica, né? Tá aí, ó, o famoso motor rotativo, né? O Mazda RX-7. O código do motor é o 13B, né? Que é relacionado à cilindrada desse motor, que é 1.3 supostamente, né? Mas a Mazda dá uma roubadinha nessa história, né? Porque como ele é um rotativo, ele faz o ciclo completo a cada 360 graus, a cada uma volta do virabrequim. Então ele é, na verdade, como se fosse comparar um motor a pistão, como se fosse um motor 2.6. E é desse tamanho, né? É literalmente um negócio redondinho, pequenininho. Vou relembrar aqui, de repente, para quem não conhece essa história do carro, ou para quem curte, inclusive, relembrar, esse Mazda aqui eu tenho mais de 10 anos já, acho que eu desde 2012 ou 11, por aí eu tenho ele. Fiz um motor no Brasil, não, na verdade, a primeira vez eu comprei esse carro, o Luiz, foi acelerar ele na rua, foi andar uma volta com ele, estragou o motor, eu tive que comprar um motor novo dos Estados Unidos, ninguém sabia mexer com motor rotativo no Brasil. Eu pensei que não ia ter como aprender, comprei um motor lá dos Estados Unidos. Montamos o carro na época, botamos motor, e aí já fiz um motor meio que tudo que dá, assim, com toda a usinagem, todas as preparações possíveis, e botei uma turbina maior. Ele veio com os turbos originais ainda, que era um biturbo bem simples assim, e aí eu coloquei um turbo grande, botei um coletor, fiz o motor, fiz tudo assim. Esse motor aí durou por vários anos, aí depois eu fui fazer uma atualização do motor, e aí a gente decidiu fazer o motor no Brasil. E aí em 2016 veio um americano que chama Eric Galarza, veio dar um treinamento aqui no Brasil sobre motor rotativo lá na oficina do Alex Wagner, na W Off-Road. E aí o Alex aprendeu, pegou toda a mão de fazer esses motores e ele fez esse motor. Eu tinha um outro motor também, acabei fazendo um segundo, o que eu acabei vendendo para um amigo, até o Gleison Moreira, que está montando um Dodginho Polara com esse motor rotativo que era o meu original do meu carro. Até não sei se muitos sabem dessa história, mas vai ter um Dodginho Polara no Brasil com motor rotativo. E aqui está esse motor todo refeito. E aí depois disso, esse carro foi para o Denny para fazer uma restauração impecável, completa, né? Eu brinco que esse carro aqui é o Mazda 1993, na verdade refabricado ou restaurado em 2023, ou 22 na verdade, ele ficou pronto. Então ele é o Mazda mais zero do mundo, na minha opinião. E a gente fez a restauração assim, não é uma restauração toda pela original, assim, obviamente o carro, eu botei os faróis originais, que era uma coisa que eu gostava muito, porque esse carro, quando eu comprei, ele tinha faróis alterados, que no início da década de 2000 era moda alterar o farol, e eu gostava muito do pop-up aqui, que faz de levantar. E acabei deixando assim, ele tem um visual quase original de carroceria, né? Para-choques originais, tudo original do modelo 93. Eu fiz as rodas diferentes, suspensão, né? Obviamente mais baixa, rodas maiores. O interior a gente fez assim, como eu gostaria. A Brava, a tapeçaria fez toda a questão de alcântara dentro do interior. A gente recobriu os materiais, pintou de novo. Até um cheirinho de novo o carro tem dentro, sabe? Recapitulando a história desse carro aqui, o que ele tem de feito e como é que ele está, e realmente agora é um carro legitimamente de exposição, assim, não que não ande, né? Mas que dá para mostrar em qualquer lugar, assim, tá num salão que nem esse aqui fazendo jus, assim. Depois eu vou passar e vou mostrar os outros carros do salão aqui, porque é legal a coleção, a diversidade, mas pro meu gosto, eu gosto dessas coisas assim que tem um toque, tem um motorzão, tem alguma coisa alterada, uma coisa que é diferente, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí. Agora vamos relembrar a saga da Ferrari aí em 2 minutos, vamos ver se eu acerto. Acho que vai dar um pouquinho mais. A Ferrari, então, para quem não acompanha, para quem acompanha, para quem gosta de lembrar, eu achei ela abandonada, né? Mais de 10 anos parada num canto de uma oficina lá perto da minha casa nos Estados Unidos. E um cara estava vendendo ela sem funcionar, o carro tinha perda total, o carro não tinha sido arrumado parcialmente, estava desmontado, o câmbio não funcionava, tinha um monte de coisas estranhas. O cara anunciou por 30 e poucos mil, comprei por 31 mil, até eu nem pechinchei o carro, na verdade foi o contrário, eu fui olhar o carro, fiquei na dúvida de comprar, fiquei com aquele medo, comprar uma Ferrari estragada é uma missão meio demais assim. Mas era um senhorzinho de idade, conversei com o cara, falei dos meus outros carros, assim, fui super gentil, ele foi gentil também, não fiz proposta cretina, não fiz nada, né? Eu acho que o carro já estava barato. Mas eu fiquei na dúvida, fiquei com medo e não corri. Uma semana depois ele me liga, dizendo, Anderson, conversei, bem, um monte de gente está me ligando fazendo proposta cretina e não é pelo dinheiro, eu tenho 92 anos de idade, eu não quero vender esse carro por causa do dinheiro.
e foi tu o cara que eu gostei, eu quero que tu fique com esse carro. Eu vou te oferecer pela menor proposta que eu recebi aqui, ou melhor, sei lá, a proposta que ele considerou, $31 mil o carro é teu, pode pegar. Cara, eu quase caí da cadeira, assim, levantei, saí correndo, fui lá buscar o carro, eu e o Luiz, né? E aí chegou lá, surpresa, o carro funcionava, então o motor a princípio estava ok, mas o câmbio não tinha marcha, não tinha nada. E aí a gente fez aquela missão, assim, que foi onde começou o canal, né? De começar a trocar o câmbio para manual, instalar a Fueltech. Antes disso a gente tirou o motor, trocou as correias, limpou, tirou ninho de rato, arrumou com chicote, fez coisas assim que é difícil vislumbrar hoje que seria feito, né? E aí depois roda, suspensão, freio, arrumar a capota, o interior, e aí foi indo, o carro foi ficando cada vez mais legal, e aí turbinamos o carro, né? Botamos um turbo, que é uma coisa para os puristas aí de Ferrari, ficam maluco. E o carro se transformou meio que num ícone, assim, ficou muito conhecido no Brasil, e não só no Brasil, no mundo também, né? Esse carro. Essa Ferrari aqui ficou conhecida como a Ferrari Fueltech, até a gente tem logo, tem camiseta, tem muita gente que cita ela, tem várias 355 no mundo que estão, inclusive, copiando uma receita assim, eu estou ajudando, inclusive tem uns clientes americanos, tem uma 355 aqui no próprio, nos supercarros aqui, que talvez vai converter para manual, de repente bota a Fueltech, eu dou uma mão aqui para o pessoal, mas esse é outro assunto. E esse carro, e aí esse carro nos Estados Unidos, levei em vários eventos, vários lugares, o carro ficou muito famoso e eu decidi trazer ele para o Brasil, fazer o Tour Brasil, que é onde, por exemplo, vocês estão vendo o carro aqui hoje. Então, essa é mais ou menos um resumo aí da história da Ferrari, da preparação e de tudo que esse carro passou. E eu já curti esse carro muito nos Estados Unidos, agora estou aproveitando para curtir ele aqui no Brasil. Vamos agora dar um tour aqui, eu quero começar pela 355 original aqui, até porque eu sempre gosto de olhar um carro original e às vezes comparar e fica até mais legal de ver a diferença entre os carros, né? Alguns dados aqui até, o cara esquece, ó. Motor 3.5 V8, 380 cavalos, né? Que lá a gente tem praticamente 900 ali com 1,1 kg de pressão. Um torque, 37 kg, 0 a 100 4,8 segundos. Velocidade final 295, ó. Deve dar um pouquinho mais aquilo lá. Câmbio F1, tração traseira, escapamento esportivo ela tem. Assim, ó, a minha principal, as diferenças que eu vejo assim, ó. Eles têm uma capa da capota aqui, ó. Então tu consegue ver, ela consegue cobrir exatamente a capota quando a capota está recuada. Isso aqui eu cheguei a comprar, eu nunca instalei na minha. Eu nem tá guardado lá nos Estados Unidos. Isso aqui essa peça veio faltando. Então a gente fez um painel bem de carbono na minha aqui, diferente. Essa parte aqui do câmbio, ó, a minha veio com isso aqui, mas inclusive essa pecinha estava quebrada na minha, que esse aqui é o câmbio F1, então ela troca as marchas aqui, ó. E essa pecinha inclusive estava quebrada e não funcionava esse câmbio, então eu nem cheguei a andar com o carro com isso aqui, mas basicamente tu coloca em automático aqui e aqui tu puxa para ré, ó, é só para ré isso aqui, e aqui desliga o controle de tração, que não sei muito bem o que faz. Aqui ela tá com o rádio original da Ferrari, a minha eu botei um rádio Kenud, que era exatamente a memória que eu tinha da década de 90, né, quando eu era adolescente. Os instrumentos aqui são iguais, mesma coisa. Essa aqui tá com... essa é em quilômetros só, porque é uma unidade que veio pro Brasil, a minha é em milhas, né. Então essa aqui tá com 53 mil quilômetros, né, a minha tá com 27 mil milhas. Então a minha é até um pouco mais baixa quilometragem que essa. Esse aqui é o volante com airbag, a minha tinha esse volante, eu tirei, botei um volante da Fueltech, né? Tem uma frase famosa minha, eu prefiro ter a honra de ter um volante Fueltech numa Ferrari do que ter uma Ferrari com volante Momo, por exemplo, que era uma das alternativas assim, que a maioria das pessoas gosta. Então, fiquei muito orgulhoso de poder botar um volante nosso, da minha empresa, numa Ferrari, e ali foi a oportunidade. Eu deixei os pedal shift na minha, né? Porque apesar de não ter mais o câmbio automatizado, eu consigo fazer o anti-lag e o two-step aqui, por isso, e são botões ótimos, sabe? Facilitou muito. Diferenças assim, ó, tá vendo que esse acabamentinho aqui, ó, esse acabamento do ar-condicionado eu troquei. Tem um vídeo, inclusive, eu raspando isso aqui, tirando, eu comprei todo um negócio que troca isso aqui. Aqui as mesmas bandeirinhas, ó, aqui tá removido, ó. Aqui não tem o cinzeiro, ó. Esse carro, não sei se alguém tirou o cinzeiro ou por que ela tá sem o cinzeiro. Não, e agora eu me lembrei uma coisa dos emblemas aqui, ó. Tem um cara que tem uma história especial pra gente contar dessa história, ó. Aquele que tá assistindo ali, ó. Vem cá, Henrique, vem cá. Senta aí. Vamos conversar. Que é o seguinte, ó. Nós estamos... Henrique, deixa eu te apresentar, né? Porque a gente se conheceu por causa da Ferrari, né? Isso aí. Tu na verdade, tu nem tinha replace, né? Ou tava começando, né? E aí tu me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu não queria fazer uns emblemas ali, né, diferenciados para Ferrari. E eu não tinha pensado nisso, na verdade. E aí aquilo ali eu pensei, cara, é verdade, dá para fazer uma coisa customizada, né? E aí os emblemas que ela tem, né, tem esse aqui 355 F1, que a gente logo pensou, vamos fazer um FT, né? 355 FT, né? Porque o F1, que é o câmbio automatizado, a gente tava tirando.
E vamos ali para fora, vamos olhar o emblema lá atrás, que aqui é o emblema da traseira, ó, né? Exato. Que ela é uma 355 F1 Spider. Spider, né? E aí o que a gente pensou assim, não, temos que fazer a 355 Fueltech, né? E tu deu a ideia, né, de fazer o mesmo emblema, né? Fazer seguindo o padrão original, com as cores, o filetinho branco e tudo mais. E na medida original. Para quem bater o olho e não entender, acha que é a 355 Fueltech. Tanto que isso aí pegou muito e acho que virou uma moda, né? Eu também, a gente fez pra Mercedes, que não botamos Mercedes, ainda, né? que ainda não está pronta. Fizemos vários outros, né? Pro Calibra também, que eu fiz o GM da grade com o FT dentro. Então... E aqui também a gente fez o turbo no outro lado, né? Exato. Porque pegou a mesma fonte da Ferrari e fez o turbo, né? Mas aí a outra coisa, na verdade é a seguinte, deixa eu explicar pra vocês, o Henrique começou a meio que... Ele é um cara novo, né? Um guri novo aí, muito batalhador aí. Começou a fazer produtos, começou a fazer outras coisas, impressora 3D, né? Isso aí. E foi assim, tem outras empresas também que estão fazendo, que fazem, mas foi um negócio que lançou no Brasil, né? Nos últimos anos. Que começou agora essa tendência de mostrar para o pessoal que existe esse produto pronto para colocar no carro. E na verdade o que tu faz? Tu desenha em 3D um projeto e imprime impressora e faz o acabamento, né? Isso. Faz todo o toque da pintura. Exato. E aí também tu acabou fazendo o suporte da FT da Ferrari, né? Da Ferrari. E aí o suporte da FT, na verdade, esse particularmente teve uma colaboração do Alexandre, né? Exato. Nosso design, porque ele tinha muito na mente como é que fazer. Eu disse, não, Alexandre, então tu projeta e vocês produzem. E aí é o suporte da FT ali que a gente botou num lugar que ficou perfeito, assim. E tu trouxe mais um presentinho, né? Isso aqui é para explicar um pouco melhor o que ele faz, ó. Abre aí. Isso aqui, ó, até vamos ver se... Cara, não vai dar. No meu não tem, né? Não, porque ele já tá com o difusor. Ah, tá. Mas enfim, dá pra Isso explicar, aqui, né? ó, é pro Mazda RX-7, até o Mazda do Garrett, que é um funcionário nosso da Fueltech USA, para botar uma Nano Pro em cima do painel. Mas esse aqui não tem esse lugar, né? Que aí tiraria o difusor e bota a Nano Pro ali em cima. Vai ali no lugar dessa peça. E esse aqui é pro, sabe o Supra, que eu instalei FT lá do Colton, né? O Top Secret lá do Smoke Nagata, para botar FT no lugar do Double Jean lá, que é a central multimídia. E esse aqui tu fez baseado num Supra mesmo. Isso, é baseado no Supra. Ele tem algumas leves mudanças, essas abinhas e a fixação dele é um pouquinho diferente. Show. Aí, eu tenho que tirar o chapéu pra ti, cara. Tu é muito criativo, porque Obrigado, velho. o cara, quando pede uma ideia, tu corre atrás, faz e que nem disse, não importa se é um Chevette, se é uma Ferrari, se é um Supra, qualquer carro, tu consegue, inclusive, achar as vezes os carros aí pra tirar a medida, né? Exato. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço por toda a visibilidade que tu me deu, a oportunidade de ter me erguido quando eu estava no início. Capaz, meu, não é? E Tu te ergueu, tu só teve coragem de correr atrás e tu batalha, cara. E eu acho que isso é uma mensagem até para várias pessoas. Tem um monte de gente que às vezes tem vontade de fazer um negócio, tem vontade de fazer um trabalho, uma coisa e fica com medo. E aquele negócio, né? Eu brinco, vou falar de novo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Tu não vai deixar de ter medo de fazer. Tu vai enfrentar aquilo ali e fazer. Lidar com ele. E fazer com aquela situação. Exatamente. E tu começou uma empresa aí, acho que fazem o quê? 2, 3 anos? 2 anos e meio, 3. 3 anos, né? E hoje, cara, tem uma das referências aqui, manda material para os Estados Unidos, faz pra gente, inclusive todos os jet skis, faz todos os painéis que a gente exporta para os Estados Unidos e crescendo, tem muito a crescer. Então, fico feliz aí de ter participado um pouquinho aí e colaborado aí, porque tu merece, cara. E fico feliz mesmo aí. Show. E outra, foi o meu Uber aí, né? Fomos ontem para Bento Gonçalves lá e hoje aqui em Gramado aí, tá me trazendo de Uber aí. Show. Valeu. Vamos agora dar a volta no resto dos carros aqui, ó. Agora é o seguinte, ó, tem um outro carro aqui pra mim muito especial, a gente tá só mostrando carro amarelo aqui, né? O resto a gente não quer nem saber. Deixa eu mostrar uns detalhes aqui essa Lamborghini, essa aqui é de aluguel, viu? Muita gente pergunta, tá, mas então dá pra andar na minha Ferrari, no meu Mazda? Não, esses aí são só agora pra quem foi sorteado pra andar hoje, mas então essa Lamborghini aqui dá pra andar, inclusive eu já dei uma voltinha nela na outra vez. Mas olha que bacana, ó. Uma que a cor é muito legal, né? O carro amarelo, né? Uma Lamborghini, uma Gallardo. E é outra que esse carro é manual, é muito raro, né? Esses carros manuais, hoje eles valem muito mais do que um carro automático, ou uma automático, né? Uma das vezes que eu converti a minha. Mas pra mim, a cereja do bolo é que essa Lamborghini V10 aqui tá com uma Fueltech, uma FT600. Esse carro aqui foi feito um upgrade nele, foi mudado e instalado uma FT e aí é uma prova assim, o motor é totalmente original, mas só foi colocado a FT600. Então, para nós é legal porque um monte de gente que anda nesse carro aqui me manda stories e me manda mensagem mostrando a sensação de andar num carro. Então não é só andar numa Lamborghini, mas andar numa Lamborghini com Fueltech. Para mim é um orgulho ter
ver esse carro aqui no Super Carros aí. Show! Vamos continuar. Agora é o seguinte, agora já passamos pela divisão dos carros amarelos. Vamos começar a mostrar alguns outros carros que eles têm aqui, porque eu também gosto de dar uma olhada assim nos detalhes de alguns deles aí. Legal que eles têm carro para tudo que é gosto, né? Tem Mustang aqui, ó, conversível. Esse aqui tem Supercharger ainda, ó. Não é pouca coisa. Não tá. Aqui tá como motor original de 304 cavalos, acho que tá desatualizado. Esse aqui tem um Supercharger aí, ó. É rara a plaquinha aí, ó. Vou ter que avisar, ó. Tem mais que 300 cavalos aí. Tem Dodge aqui, o Challenger, né? Que é um muscle car americano. Tem Mustang. Olha aqui, um GTR, não tinha visto. Tem um R35, inclusive caracterizado de Velozes e Furiosos aqui, do Velozes e Furiosos 2, com a caracterização do R34 deles. Aí tá mexidinho, 650 cavalos aí, tem algum upgrade aí. Porsche, né, que obviamente é um dos carros preferidos aí, acho que um dos que deve mais alugar aí. Ferrari aí, ó, Portofino. É bacana esses carros aqui, é um motorzão, um V8 turbo. Outra Porsche aqui, uma 911 Cabriolet. E aí os caras têm até Cadillac aí, ó, Escalade, que é a SV que é a mais comprida de todas. Muito bacana. O pessoal tá saindo aqui pros carros, ó. Vamos falar. Vamos dar uma voltinha aí? Vamos dar uma voltinha. E aí, se divirta aí. M3. Essa M3 aqui é uma das mais legais, assim, ó. Aí no 90 que tem um motor V8. Muita gente bota Supercharger. Não sei se isso aqui tem, mas... Falou, gurizada. E aqui a gente vai pro centro do salão, tem uma outra Lamborghini aqui, uma Gallardo, né? É impressionante o cold start desses carros quando liga frio. Depois que esquenta, fica quietinho, né? Mas é impressionante. E uma McLaren aqui, ó. Também, isso aqui não tinha outra vez, esse carro aqui é novidade, ó. Acho que eu nunca andei numa McLaren aí, tá? Aí, ó, tem que andar uma hora tem que fazer um turno, tem que andar numa dessas. Essas 430 aqui é um dos carros que eu acho mais legal, o motor dela é fantástico, inclusive o motor dela é o chamado F136, que é o V8 da Ferrari, que foi usado na 360, na 430, não sei até se na 488, acho que não, mas ele também é a mesma família de motor que foi usada nas Maseratis. Então, só que a diferença é que aquele motor Maserati que eu tenho, que eu vou botar no Opel Kadett lá, é um motor dessa família aí. Só que a Ferrari, quando produziu para Maserati, eles foram lá e mudaram o virabrequim. Em vez de ser um virabrequim flat plane, que chama, que em uma ordem de ignição diferente, eles fizeram um odd fire, que é um virabrequim diferente, even fire. Fizeram um virabrequim even fire, que é uma ordem diferente e o barulho fica diferente. Eu não sei se eles fizeram isso só para não entregar o motor Ferrari para Maserati, mas não precisava ter feito, podiam ter deixado o outro motor. A gente passou aqui, ó, Mustang, Porsche GT3 RS, ó, isso aqui é muito bacana, uns carros mais top assim de corrida que dá para ter na rua aí. E aqui tem um que é Tesla, né? Sou fã de Tesla, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um Tesla, um modelo S nos Estados Unidos, um Plaid, né? Que é o 1020 cavalos, é um carro inacreditável assim. E esse aqui é o modelo 3, ó. E até eu influenciei aqui o Leonardo, né? O Fontolanda, que é o CEO da Freotech Brasil, a comprar um Tesla modelo aqui no Brasil. Ele tem um Model 3 Performance e o Leonardo se diverte bastante com o Tesla dele, aqui eu andei direto para cima e para baixo também. É um carro que chama muita atenção no Brasil, porque é difícil, né? Então muita gente acha que vem aqui no Supercarro só para andar de Tesla também, que é uma das poucas oportunidades que o cara vai ter de andar num carro desse, né? Mas agora é o seguinte, aqui nós meio que pegamos o salão aqui embaixo, né? Tem uma Maserati aqui, ó, envelopada, até um azul bem diferente. Mas a parte de cima aqui é uma das coisas muito legais que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que é um complemento, assim, para quem gosta de carro, tem também tudo o que é relacionado a carro aqui em cima. Até as decorações aqui são fantásticas, ó. Uma réplica aqui do capacete do Senna, toda uma área do Senna aqui, ó, muito legal. E quem não sabe, né, eu tô fazendo uma Mercedes em homenagem ao Senna também, que é um projeto muito difícil, que o carro está nos Estados Unidos restaurando, uns 2 e 3 episódios, não sei lá quantos episódios atrás, saiu como é que está o projeto da Mercedes FT Senna. Acompanhe isso aí. Agora é o seguinte, ó, no segundo andar aqui tem a parte que eu acho que quem gosta de carro, quem é apaixonado, é o que fica louco, né? Que tem que levar uma amostra para casa, tem que levar uma camiseta, né? É isso aí. Quando a Supercarros
consolidou aqui as experiências com os carros, faltava lá atrás, em 2012, finalizar a experiência com algum produto, alguma coisa que a pessoa é apaixonada, né? Quantos apaixonados por Ferrari, Mercedes, enfim, tem no mundo, né? E no Brasil. Então aí a gente começou em 2012 a loja das supermarcas, a gente tinha o intuito, e ainda tem, né? Porque cada vez aparece outra marca, de ter várias marcas num lugar só. Então a gente está aqui aí há quase 11 anos. E ano passado eu vim aqui, né? E até brinquei, eu falei com a Dalila, falei com o Gustavo, que a gente tinha que botar a Feutec aqui também, porque quem gosta, o cara que gosta de performance, né? Que é um apaixonado por carro um pouco diferente. É o cara que não consegue deixar o carro original, é o cara que tem que mexer, que tem que fazer alguma coisa. Sim. Ele é o fã, digamos disso. E muita gente até, eu mesmo, como eu falei, já vim diversas vezes aqui na minha vida como entusiasta, como cliente, digamos assim. E eu acho que o formato que vocês fizeram aqui está muito legal. Tá de parabéns, assim, porque o cara que gosta de futebol, beleza, tu compra, eu sei porque meus filhos gostam de futebol, então tu compra a camiseta de futebol, mas o cara que gosta de carro e que é apaixonado por isso, é difícil achar aonde tenha tanta diversidade e tantas opções, né? É, isso aí, era esse o objetivo, né? Ter tudo num lugar só, né? Mas a FT veio aí para consolidar mesmo o público, né? Tanto que hoje a gente tem um evento aqui com vocês e a gente vê a quantidade de gente que veio só para ver vocês e consumir também, né? Que bom, que bom. E além disso, aqui no segundo andar, é importante a gente apresentar também, aqui na Supercarros a gente tem a loja, né? Que as pessoas podem comprar esses produtos, e a gente tem um café também que a pessoa pode descansar, porque às vezes a esposa não participa da experiência, ou os filhos, né? Ou a sogra, né? E tem também a parte de cinema 3D, 4D para as crianças, tem simuladores, games, tem bastante coisa. Sim, a outra vez que eu vim aqui eu trouxe meu filho, né, de 11 anos. Ele ficou no simulador ali brincando, ficou fazendo outras coisas. É isso aí. Eu achei muito legal. E eu vou dizer assim, já tá ficando pequeno para vocês aqui, né? Já, tá ficando pequeno, né? Vai ter que arranjar mais espaço uma hora dessa. Não só em Gramado, né? No Brasil todo, né? Acho que tem público no Brasil todo. Lugares turísticos com grande público, assim, que caberia mais supercarros, mais supermarcas e mais FT, né? Com certeza. E aí, eu fiquei impressionado em Gramado, assim, eu vou dizer, toda vez que eu venho aqui eu me surpreendo, porque a capacidade de atrair pessoas na parte turística está impressionante, assim, a cidade está preparada, cada vez mais atrações, né, e diversas, né? Olha, um polo, assim, mundial, eu diria, assim, né? Tem muita gente... O setor de turismo aqui, né, o público, né, a prefeitura tem uma equipe gigante, né, para fazer com que o ano inteiro tenha atrativos, né? E também atrações vindo para cá, para toda a família, né? Outros parques, a rede hoteleira, né? Sim, para todos gostam, né? Todo mundo, né? Então tá aí, para quem gosta de carro é aqui, ó. E aí temos aqui, ó, toda a nossa coleção aí, ó, da Feutec, né? Camiseta, ó, do Opala, do Supra, da Mercedes, do RX-7, a Road Mais Chimarrão. Tu sabe por que chama Road Mais Chimarrão? Vamos lá, é a hora de você contar pra gente. Porque teve uma vez que eu tava tentando bater o recorde de potência no Corvette C8, eu sempre tomo chimarrão quando... Meu hábito é, tô sentindo falta de chimarrão hoje, mas eu tava segurando o chimarrão e aí eu disse, cara, agora acho que nós vamos bater o recorde. Eu falei, Hold my chimarrão, mas na verdade é uma expressão, porque nos Estados Unidos eles falam, segura minha cerveja que eu vou fazer uma bobagem, né? Que normalmente é o cara que tá bebendo, bêbado, vai dizer, agora hold my beer, e o cara vai lá e faz uma bobagem. Eu brinquei, segura meu chimarrão, na hora do recorde agora. E aí ficou slogan. E deu o slogan, a gente popularizou aí de uma versão do Rio Grande do Sul aí. Ótimo, é isso aí. E tem aqui, ó, do C8, a outra da Mercedes, o boné do Supra, tá tudo aí. E vocês têm, na verdade, e aí essa é, que nem a gente diz, é para quem gosta da performance, para quem gosta disso aqui. Mas vocês têm desde marcas aí, McLaren, Ferrari. Isso. A gente trabalha com distribuidores no Brasil e a gente tem importação própria de marcas que não estão no Brasil. Por exemplo, essa linha da Lamborghini, ela é praticamente exclusiva aqui no Brasil. A gente trouxe da Itália, né? A gente tem aqui produtos de altíssima qualidade, corte italiano, para quem realmente curte. E a gente trabalha com Ferrari, Mercedes, Porsche, Lamborghini, BMW, que é uma das marcas que a gente mais vende, né? McLaren, temos Williams. Enfim, a gente tem tanto para apaixonado do esporte Fórmula 1, né? O cara que gosta dos pilotos e tal, quanto pro cara que gosta do carro, da marca mesmo, né? Não, legal. Vamos ver o que eu vou comprar para mim aí. Não, legal, obrigado e obrigado pela recepção. Obrigada por terem vindo, hoje vai ser sucesso. Não, vai ser, mandar uma volta com todo mundo lá. Obrigado, então. Valeu.
lá dentro e veio um maluco dizendo que veio de Santa Catarina com um Landau aqui, ó. Cara, que legal, meu. E aí eu disse, não, vamos ter que filmar esse negócio aqui, ó. Veio andando de Santa Catarina. Vinha andando de Santa Catarina. Já vinha 2 semanas atrás e agora novamente. E viajou? Viajei. Sim, porque na verdade tu veio 2 semanas atrás e ganhou o sorteio. Ganhei o sorteio. Pra andar e aí te convidaram pra vir de novo e tu teve que vir, não podia né? perder, né? Não podia perder, né? Essa oportunidade não é sempre. Cara, que legal. E me conta um pouco, porque até, eu ia dizer, nós temos um cara apaixonado por Landau, que é o Felipe, né? O Felipe Andrés trabalha comigo, né? Inclusive chegou o dele lá nos Estados Unidos agora, essa semana, né? Sim, eu acompanho também os vídeos dele também, legal. Ah, o Felipe é louco. Me conta um pouco aqui, o que fez nesse carro, o que ele tem de diferente. Esse aqui, para começar, é um carro de sonho de infância, né? De guri mesmo, só que daí consegui comprar agora, faz 1 ano que eu tenho ele. Caramba. Então esse projeto eu comprei todo original, esse projeto é bem recente. Então tem bastante coisa que eu tenho que modificar, tem bastante coisa para terminar, mas é um projeto que tá andando. Sim. Daí instalei uma FT, né? Não pode faltar. Isso que é o mais legal já. Ele não é só um Landau comum, é um Landau que já tem injetadinho, Vamos abrir vamos ver o interior primeiro, vamos lá. Na verdade. Posso sentar? À vontade, por favor. Deve. Cara, muito legal, ó. A poltronona aqui, ó. Lá na chave no meio, lá. Aí já vai ligar sozinho lá. Tá. Aí lá ligou a Futec lá já. Botou a tela inicial aqui, ó. Dá pra funcionar ele? Pode, claro. Bota o neutro aí. Pode botar o start no painel mesmo, né? Aqui é o neutro? Aí tem neutro. Bem no cantinho Start de no cima. painel aqui ainda. Aí. Partida automática ainda, ó. Olha que luxo. Já dá uma ajustada pra nós. Não, tá. Cara, tá. Pegou de primeira, parou na lenta perfeito. Olha só. Cara, muito legal. E ficou legal o lugar. Deixa eu até desligar aqui, mas ficou legal o lugarzinho aqui do meio aqui, a tela inicial. Uma 550 Nano. Tô usando uma Nano só, porque eu tô com um coletor 8 em 1, né? Depois eu quero fazer 8 em 2. Vamos ver o motor dele. Vamos ver o cofre então do bichão. Não, legal. Pra mim foi uma surpresa, né? Porque o cara veio andando com o carro, e o seguinte, foi tu que instalou sozinho, Eu instalei, fiz toda a elétrica. Teve um colega meu que deu uma ajuda no acerto, né? Ele já manja mais do acerto. Sim, fino. mas pegou. Sim. E tu fez algum curso, alguma coisa? Fiz um curso nível 1. Aí eu quero da FT Education. Da FT Education. Que legal. E tu trabalha com o quê? Tem uma mecânica lá em Palhoça. Ah, show. Então, coletor da Comp aqui, que é o Guilherme Maté, um grande amigo meu também aí. Bobininha de LS, que é a do Onix, né? Isso. Aí eu fiz o quê? Eu quero fazer o radiador de alumínio, que eu não fiz ainda. Pode ver que tem até um vazamentinho normal da idade dele, Sim. ó. Aí aqui eu fiz ele todo sequencial, no caso, né? Botei um sensor de fase aqui na parte do comando. Sim. Fiz um furo ali, botei uma polia. Eu ia usar o lobby da bomba, bomba mecânica, mas ele ficou muito longe. Daí eu fiz uma polia. Torneira, botei, adaptei, fiz o furo. Daí ele deu um vazamentinho de óleo ali, mas tá tudo certo. Cara, que legal. E aí ficou tudo sequencial. O motor nem abriu, o motor só a parte de baixo, conferir. É tudo standard original. Tudo standard. Só fiz as tampas. Porque esses carros não tem muita quilometragem também, né? Era todo original. Daí então eu abri, já troquei só as bronzinas e a parte dos cabeçotes eu não mexi nada ainda. Tá aí. Ficou legal, a admissão inteira aqui, ó, com 8 bicos, 8 bicos. 8 bobinas. 8 bobinas. Surpreendente. Eu tenho certeza que o cara que abre o capô não esperava. Aí a parte de compressor, ar-condicionado, tudo funcionando. Adaptei embaixo também. Roda fônica embaixo. Sim. 60 Na verdade, se você perceber, tem até 2 rodas fônicas. Uma que eu tinha usado uma GM e uma Fiat atrás, mais atrás. Essa aqui é do Corsa, né? Isso, a do Corsa me deu muita oscilação. Daí eu comecei a usar até a parte do osciloscópio lá e deu muita variação. E eu perdi esse sinal de rotação. E aí botou de trás. Aí, perfeito, acabou o problema. Não adianta ela só oscilar muito. Cara, mas que legal. Ó, a chave antes que eu leve embora. Cara, parabéns aí. Legal que veio. Depois a gente conversa mais sobre Vamos. Show. Valeu. Obrigado. Valeu. Parabéns aí. Vamos lá. E agora chegou a grande hora aí, ó. Estamos preparando para dar a primeira voltinha aí com a Ferrari. Parece que, eu não entendi, parece que tem de todo mundo, tem um cara que quer Ferrari, os outros querem Mazda, todo mundo. Então vamos descobrir como é que vai ser esses passeios agora. Vamos acompanhar aí, eu acho que tentar bater um papo com cada um, ver como é que é a emoção de cada um, ver a cara deles, a reação. E vocês vão acompanhar junto aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Nós vamos sortear mais 3 pessoas, então sortudas, que vão passear com o nosso querido Anderson Dick, certo? Vamos correr que ainda dá tempo de vir aqui prestigiar ele, ver os nossos carros, tá bom? Vamos lá então, sortear o primeiro? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra você. Aí, ó, olha pro lado aí. Vamos ver se o cara tá aqui, ó, né? Aí, ó. Aí. Rafael Ronchi.
Rafael Ronco. Aí, ó. Ali, ó. Ficou o tempo inteiro prestigiando o senhor desde de manhã. Tá bom? Vamos lá, mais dois então? Vou aqui um pouquinho. Ali. Quem é o outro? Maicon Luiz Indiacati. Maicon Luiz. Aê. Esse não precisa. Não. Agora o terceiro sortudo. Everton Razia Miranda. Ah, ele. Ele é a esposa agora. Perfeito? Tá bom? Vamos lá, pessoal, Certo. então. Vamos. Cara do Landau, hein? Bora! Tá frio ainda? Tá frio, tá frio. Tem que fazer por lá, né? Que fumaceira é essa? Não, assim não pega. Só o barulho dela assim de... É demais, né? Tá? Deixa eu explicar ali, ó. Nós paramos agora, começou a sair uma fumaça ali, o escapamento pingou óleo em cima do escapamento e a gente foi lá e limpou. Bom que eu tenho um mecânico aqui junto pra botar a mão. Só de leve. Eia! Ó, Pops and Bangs. Show? Show! Valeu. tio. Obrigadão. Espero que tenha, Show. vale alguma coisa. Curta esse, lembra desse momento aí. Isso é inesquecível, né? Obrigado mesmo, Show, parabéns meu. aí pela pessoa que é. Não, cara, eu Show, te agradeço mesmo. Obrigado Valeu mesmo. Obrigado por ter vindo de longe aí. E aí, mano, como é que foi lá? Ó, o coração. Top, top, massa. É o cara, gente fina. Top. Sem palavras. Bom. Ah, que legal que deu vocês dois aí. Pensa, Valeu a viagem, então. valeu, já tá pago. Não, mas a história do Landau ainda é muito É legal. muito massa. É. Acho que eu só vi esse sorriso quando os filhos nasceram, sabia? Ali, ó. Que legal. É um ronco. O barulho é diferente, né? Tu também é ligado a carro ou tu vai junto? Muito, É? muito. Qual que é o teu carro de sonhos? E olha, não sei te dizer um carro dos sonhos, porque eu acabo vivendo todos os sonhos do Everton, sabe? Ele me foca tanto nas coisas que ele curte, que a gente vê tanto vídeo, tanta coisa, que aonde ele foca eu vou atrás, porque eu Mas é acabo... importante, ó. É. O casal tá junto, né?
pra escutar, sentir o ronco de verdade, que o original ele é muito sereninho. Sim. Eu disse, não, tá faltando um ronco nesse carro, né? É muito louco. O barulho é louco, né? Ele dá uma ressonância assim, mas passa outra marcha baixa, ele Já fica mais sereno. Agora eu sei a sensação de quem quer andar num Landau que nunca andou e entra no nosso carro. Mas sabe que isso é interessante, né? Na mesma, talvez, a sensação que vocês têm com Isso. aqui, as pessoas têm com o Landau. Porque sempre tem um nível que tu pensa assim, pra ti é comum, pra vocês é normal, pra algumas pessoas é a coisa mais legal da vida deles. É o sonho. Beleza? Deu sorte, Beleza. hein? Ah, nem me fala. Vamos bater, Michael. Vai. Bom passeio. Obrigado. Bem, emoção de andar de RX-7. Cara, ó, demais. A sensação é realização de um sonho. Esse carro é diferente, né? Nossa, eu tava falando, é mais fácil conseguir andar depois em uma outra situação de Ferrari do que um Mazda, né? Pior, né? Esse não vai para os Estados Unidos. Não, esse não dá. Se fizer isso, me matam. Verdade? É. Não, mas de repente esse dá para fazer um tour igual a Ferrari fez, né? É, mas ele nos Estados Unidos não é tão relevante, talvez pela reforma e tal, mas... Exato, talvez por demonstrar o trabalho do brasileiro aqui, né? É que aqui ele é muito raro, lá tu consegue fazer vamos dizer assim. Sim. Mas o trabalho que foi feito aqui eu não sei se tem lá. Exato. Muita gente que eu conheço assim, de Mazda, assim, falaram, agora, nunca vi um negócio assim parecido. Aqui a gente não vê mesmo, né? Mas... Não, mas nem lá. Mas tu olha a qualidade que tem a pintura do carro, é incrível, né? Tá. Olha quem me dando carona aí. Uber, ó. O Uber RX-7. Tamo bem ou não? Pra. Tá louco. Olha só o que é o carro. O nível de perfeição desse carro é demais. A mulher tava gravando quando foi sorteado. Aí ela... Qual é a sensação? A sensação é que vale a pena ter faltado o trabalho hoje. Eu peguei uma folga pra poder vir, né? Que legal. Onde é que tu mora? Eu moro em Caxias, eu trabalho na oficina mecânica da prefeitura de Caxias. Legal. É. Que bom conseguir uma folga, hein? Que fera. Tá faltando combustível, caramba. Deixa eu
Que legal, realizou parabéns. um sonho. Obrigado. Fico feliz mesmo. Valeu. Você é incrível, né? A realização de um sonho, eu tava comentando com o Anderson. Vou lá né? que eu acho que eu perdi meu Até pro cara escolher entre a Ferrari e o RX-7, pra nós aqui é mais fácil o cara conseguir andar com a Ferrari do que um RX-7, né? E ainda mais assim, desse nível, né? Curtiu aí então? Tá Demais. O brinquedo é diferenciado, né? É diferente, né? Rotativinho. A embreagem que é diferente totalmente do... Cerâmica? É, mas é 2 discos ainda. é multidisco. E tá muito baixa, sabe? Sim. E aí o cara... E a primeira é longa ainda. Só que eu acho que eu vou ter que parar pra abastecer. Vamos ver se eu acho um posto aqui. Tem ali na... Antes da rótula ali. Antes tem, né? Aham. Deve ter etanol, né? Tem. Tu é daqui? Sim. Ah, é? Ah, legal. O que que tu Tem um trabalha? na ida. Tem oficina mecânica? Ah, é? Sim. Como é que é teu nome? É Felipe? Felipe. Como é que é o nome da oficina? É Zilli Mecânica Automotiva. É só eu e meu pai. Ah, que legal. E faz mais o quê? Preparação ou original? Cara, é mecânica em geral. A gente trabalha também com alguma coisa assim. Aham. Instalação, injeção. É? Sim. Ah, show. Deu certo então. Já botou bastante Fueltec? Cara, eu botei uma semana passada, uma 450, instalei num MP Laffer. Caramba, isso é raro, hein? Aham. Pessoal aí que tem uma fábrica de chocolate aí, de Gramado aí, aham. E ficou bom? Aí a galera conseguiram, deram um projeto ali pro dono da fábrica lá e o cara só autorizou. Aí, porte da voltinha e abastecer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cheio de senha, nem eu lembrava que tinha botado essas senhas tudo. Ah, limitador em 4500, tá vendo? Eu tinha botado limitador em 4500 para os caras não acelerar aqui. Ah, sim. É pior que é. Aqui eu confio neles, mas Sim. assim, no geral é Sim, bom. é que muita gente, né? É. Aí é a falta de combustível. É. Esse cara, mas tá louco. Mas a Ferrari não tava. Eu não lembro se eu deixei. Eu digo, eu tenho mais ciúme do Mazda do que da Ferrari. E esse eu tava olhando, ele é daqui mesmo? É, ele é daqui. Ele é daqui, né? Ele foi importado zero. Parece que veio 10 carros em 1993 Sim. pela Mazda e hoje parece que tem 5 ou 6 desses aí. É, eu vi os guri comentando ali no salão, ali em 8. Pode ser? É. Agora sim. Ah, doido. É um tapa que dá, né? É, não, nem pegou assim, tá com... Sim. Ele girou 6 assim. O negócio gira 9 e pouco. O motorzinho 1.3, aqui é 1.3 roubadinho, né? Sim. Tu olha, é desse tamanho dentro do cofre, né? É. O negócio é demais, tá louco. Pá. Viu o diferencial como É, não, tá? Deus do céu.
Cara, muito show. A experiência aí é única, né? O carrinho aí fazia tempo que já vinha dado uma olhada aí, namorar ele. E graças a Deus tivemos a sorte de ser sorteado, né? Girando 8.000. Usando assim dele, tu consegue tirar a potência dele em quantos no giro? 5 a 8, assim. Não, 5 a 9. Ele gira muito rápido. Porque ele gira 12, né? Não, nesse aqui ele gira 9 porque o turbo não é tão grande. Teria que ser maior. Ele depende muito de pressão de escapamento. Botei quarta, sem querer. É bem difícil o câmbio dele, né? O câmbio acaba ficando não prático. Pra arrancada é bom, sabe? Porque aí arranca bem, pá e deu. Mas porque eu tinha esse câmbio da época que eu tinha esse carro mais na arrancada, sabe? Cheguei a correr com ele. Aí depois agora comecei a voltar mais rua e a próxima coisa eu tenho o câmbio original guardado. Sim, o original guardado é a relação perfeita, tudo. Mas será que aguenta o câmbio original dele? Por essa potência aguenta. Não sei se vale a pena forjar o câmbio dele, original. Não precisa para essa potência. Até uns 700 cavalos ele vai. Meio fácil assim, não vale a pena. Esse aqui é todo forjado, né? Já. Esse aqui é pra... Até absurdo, esse aqui daria 2.000 cavalos. É mais forte que ele tem mais torque talvez que o C8, não? Não. O C8 é foda, né? É que esse carro tem 500 cavalos, né? 500 cavalos e 50 kg de torque, por exemplo. Sim. O C8 tem 1.700 com 200 kg de torque. Ele deve ser um coice, né? Sim, é um negócio muito animal porque ele é muito 880, né? Quando anda tudo, meu Deus do céu, empina, vai, faz, mas também os outros 80% é dando pepino de embreagem. Mas o câmbio tá original ainda? O câmbio se dá, agora eu tive que trocar os eixos, que tinha quebrado, os eixos eu tinha quebrado, os eixos eu já troquei antes, mas aí troquei as tulipas e a embreagem, né? Que troca, mas o resto tudo original e aguenta. E aguenta? Ele aguenta, ele só não troca de marcha, as embreagens que é o problema, não é o câmbio. Carro preparado sem uns perrengues não é carro preparado, né? Sim. Se não tiver alguma incomodaçãozinha no metade do caminho, não... Eu tô mais nervoso, agora que eu tô começando a me soltar, eu tava mais nervoso com isso aqui que eu acho que vocês. Porque os carros estão mesmo parados, tá tudo estranho, tentando olhar. Eu vou te ser bem sincero, Anderson, antes de... Quando tu chegou eu já tava quase chorando de emoção. Caramba. Aí eu fui me acostumando, fui me acalmando. Aí quando ele falou, tu é o próximo, eu já comecei a tremer. Isso pior, né? A gente fica... Tu fica nervoso, eu também fico, porque eu quero fazer... Sempre quando o carro tá tanto tempo parado, faz 4 meses que eu não ando nesse carro, né? Nossa. E ele ficou parado, eles ligaram, não sabia nem se tinha abastecido. O cara fica ansioso. Querendo ou não, esse carro é uma dose única, o rotativo. Eu não sei quando eu vou poder dar de novo no rotativo. Pois é. Que bom, guarda na memória. Vou te ser bem sincero. Vai ser uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ah, que legal. Porque eu digo, eu conheci um dos meus ídolos. Que legal. Que é o senhor. O senhor, tá louco? É movimentado aqui, tá a galera. Tá. Eu acho que pelo que você veio, sim, ele movimentou mais ainda, sabe? Sim. Show. Obrigado. Bom, cara. Cara, não tem descrições pra falar. Não tem o que falar realmente. O carro tem o torque dele não é tão alto, mas a rotatividade, o motor rotativo é uma pegada bem diferente do que andar no normal. Que nem andar num V8 Supercharger.
é um motor diferente, é único. Pra mim foi uma experiência especial demais, realmente. Aí, ó, esse foi o sortudo, né? 600 quilômetros de Joinville ontem, 8 horas de viagem só pra vir te conhecer. Que legal, ainda deu certo ainda de ganhar uma carona. Que legal, viu? Eu digo, às vezes o universo conspira. Foi muito a favor. Quem batalha, quem luta pelos sonhos, por mais que é uma coisa assim, com certeza ganha. Sem dúvida, foi a minha inspiração pra vir aqui hoje. Show. Vamos pra voltinha? Descansar a perna pela última vez hoje. Não. Se eu puder, eu fico andando. O difícil é garantir que todo mundo ande. Show. Vou esperar limpar. Eu não tô com pressa nenhuma. Quanto mais tempo aproveitar, melhor. Japonês também. E bom, a oportunidade de andar num motor rotativo, né? Isso aqui no Brasil é raríssimo, né? Sem sombra de dúvida, é algo muito especial aí pra experimentar. Até quem tá assistindo agora, a gente já almoçou junto, né? Bateu papo, porque na verdade várias pessoas estavam desde de manhã ali, e ele tava contando ali, tu comprou o Isuzu Impulse, né? Isuzu Impulse, que é um carro raríssimo assim aqui no Brasil também, né? Muito. 8 carros? 25 carros 25 vieram numa importação no Rio de Janeiro, mas se estiverem andando entre 12 a 15 carros, hoje em dia deve ser muito. Eu pessoalmente não sei de outro. Não, eu pesquisei bastante na internet, consegui encontrar alguns donos. Tem um fórum no Facebook lá nos Estados Unidos que tem uns brasileiros lá também. Mas é difícil. E eu sei que tem um dono no Rio de Janeiro que inclusive tem um rodando e um batido. Que ele usa pra pegar as peças dele. E o teu tava todo alterado e tu foi voltando ele original, né? Tô tentando fazer um resgate. Voltar um pouquinho mais original. Porque esse é um carro raro e clássico, né? Se for pensar, é 1.6, 16 válvulas, um câmbio 4x4, né? 1.6, 16 válvulas, turbo com intercooler montado em cima do motor, original, com coletor de admissão variável, injeção eletrônica para um carro 91, 92, isso era... É raro, né? Muito raro no país, né? Foi na época que voltaram a abrir as importações. E ele tem tração integral, câmbio de 5 marchas, a suspensão traseira dele tem geometria variável e esterçamento passivo. É uma tecnologia que foi desenvolvida nele, que acho que só foi aplicada nesse carro. E tu vê, um carro relativamente... muita tecnologia para um carro de entrada, né? Não digo de entrada, assim, um motor pequeno, né? Não é um super carro, né? Acho que foi uma experimentação na época, porque a GM, que era a dona da Isuzu na época, então ela teve a parceria com a Lotus, que desenvolveu a parte da suspensão. Você tanto falou que o cara que te vendeu achava que ele era um Lotus. Ele estava caracterizado, estava com o emblema na frente da Lotus, Nazca Lotus. E teve toda essa parte de desenvolvimento, né, da suspensão com a Lotus, mas a equipe de engenharia, depois eu descobri que depois desse projeto eles saíram da Isuzu e foram para Subaru, onde provavelmente eles se envolveram na criação do WRX. Foi o que eu consegui pesquisar, né? Não sei a veracidade. Ele tem uma origem até do Subaru. Dá pra dizer que foi aí o pai, o tio do Subaru. Não tem jeito mais fácil de fazer alguém sorrir com uma acelerada dessa aí. De levezinho, né? Só pra... eu digo assim, o carro preparado, ele não precisa dar um pau forte assim, tu tem que sentir assim a emoção do...
legal essa ideia de vir aqui fazer essa participação, porque pessoas que vieram de longe só por causa disso é porque realmente né, tem uma consideração grande por isso. Então, poder fazer uma coisa que vai ficar na mente, assim, na experiência, é muito legal, sabe? Além de ficar registrado aí no YouTube, vai ficar na memória para sempre. E é isso que cria os apaixonados por carro que a gente gosta, né? São essas experiências, assim. E vem da infância, vem alguma fase da vida, assim, alguma coisa aconteceu, né? Assim, que ligou a gente, né? Meu pai foi piloto da Varig por 30 e poucos anos e sempre gostou muito de avião, e eu sempre gostei muito de carro, então já desde pequeno. Minha mãe brinca que quando ela estava grávida de mim, ela viu um Camaro 74 e quis comprar. Isso em 1984, o carro já tinha 10 anos. E aí convenceu meu pai e eu falei, então foi por isso que veio o gosto já no sangue já. Tem muito dessas ligações emocionais, assim, de infância e tal, né? E eu tô com um pequeno de 2 anos agora, quando ele passa na garagem, ele já pede pra abrir a porta e entrar no carro já pra ficar que legal. Brincando, mexendo. Sensacional. Curtiu? Pô, não podia ter experiência melhor na vida. Que legal. E aí, Rafa, como é que foi, meu farol? Muito especial, ainda um baita piloto desse do lado, ainda contando as histórias aí, foi espetacular. Não podia imaginar nada. Ontem, quando eu saí de Joinville e vim rodando aí 600 quilômetros, pensando o que ia acontecer, fui sorteado, dei uma volta com o Anderson e pude compartilhar um pouquinho da minha história também com ele. Demais. Parabéns aí. Legal essa saga do Isuzu, me mantém informado, quero ver ele. Com certeza. Pronto, aí funcionando. Espero poder compartilhar mais. Bom, estamos encerrando aí esse episódio, esse dia incrível aqui. Olha, foi uma experiência muito legal. O que eu até comentei nos papos ali no carro, a experiência é uma memória, uma coisa muito diferente, muito mais valiosa às vezes que um presente, né? Às vezes a gente dá um chocolate de presente para alguém, aquilo lá tu come, esquece e não vai ficar. E uma experiência dessas, assim, de alguém poder andar, realizar um sonho, andar num carro especial, andar, conhecer alguma pessoa, é muito legal para ambos os lados, tá? Vocês podem estar achando que foi legal para quem estava junto aqui, mas eu não sei se não foi mais legal para mim de ter visto tanta gente assim que veio de tão longe do Brasil, gente que veio literalmente de carro assim para estar aqui hoje. E o mais legal assim que eu senti que praticamente todos que andaram comigo, eles tiveram assim uma emoção muito grande e mereceram estar ali. Não que os outros não merecessem, mas foi legal porque deu essa sensação muito positiva. E até se vocês forem olhar de volta o vídeo, vocês vão ver que as primeiras caronas acho que eu estava mais nervoso que os caras. Só que aí eu nervoso, eles meio nervosos, então ficava todo mundo meio nervoso. Porque os carros faziam 4 meses que não funcionavam. Eu tava na dúvida se o Mazda estava sem gasolina, na verdade estava só com o limitador de giro setado. Então eu fui me ambientando e me ficando mais calmo e de novo, às vezes as pessoas olham para os outros, e no caso, vamos dizer assim, olha para mim e pensa que eu estou super tranquilo, que eu não estou com ansiedade nenhuma, que eu não estou com problema nenhum para enfrentar alguma coisa, mas na verdade é o contrário, todo mundo tem, entendeu? E uma outra coisa que eu achei que foi muito legal, o cara do Landau, a esposa dele comentando que ela se sentiu assim tão especial de andar e ela disse assim, agora eu entendo por que às vezes as pessoas ficam tão empolgadas querendo andar no Landau, porque para ela é normal alguém andar no Landau, mas para a pessoa que está vendo aquilo ali é uma coisa incrível, sabe? Então, ao mesmo tempo, é legal entender que todo mundo, eu sou, por exemplo, assim, eu sou um cara normal, assim como de repente pessoas que eu admiro, pessoas que eu sigo, pessoas que eu sonho um dia encontrar, também são pessoas normais, têm uma vida normal e dali também de outros níveis, assim, todo mundo que estava aqui é uma pessoa normal que é admirada por alguém. Então o cara que tem um chevetinho ali, que foi todo orgulhoso para mostrar o chevette para mim, esse cara tem um monte de gente que admira ele na região dele, ou de amigos, ou de várias. Então é legal ver assim essa interação com as pessoas e, de novo, eu acho que eu fui talvez o maior vencedor, ou o cara que talvez esteja mais realizado de toda essa ação aqui. E agradecer também a Supercarros, eles acreditaram e disponibilizaram todo esse espaço para a gente aqui. É uma empresa
muito séria, uma empresa muito dedicada. O Gustavo, o pessoal, todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que coordena e pensa, são gente 10, assim, ó, gente que é batalhadora e de novo, parabéns à cidade de Gramado, Canelas, a região aqui, por estar investindo tanto no polo de turismo e fazendo esse trabalho incrível que é... Hoje a gente tem no Brasil aqui uma cidade que não perde nada para cidade nenhuma do mundo, assim, de turismo, e ainda trouxe toda essa parte entusiasta de carro, né? Eu me lembro, há 15, 20 anos atrás eu tive que ir para a única oportunidade que eu tinha de dirigir um carro desse era ir para Las Vegas e alugar um carro desse, ou para a Europa, sabe? E agora a gente tem aqui no Brasil. Então, olha, várias coisas boas desse dia passado aqui. Espero que tenham curtido. Tentamos mostrar aí da melhor maneira possível, compartilhar essas emoções, e eu acho que vão ter curtido aí. E vamos para a próxima. Tchau!